Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Informática para Concursos. Meu nome é Hermeson Nunes, é um prazer ter você aqui hoje para a gente responder uma bateria de questões sobre o Excel, o programa ali de planilhas da Microsoft. E eu vou tentar ao máximo unir a teoria com a prática, ou seja, o que a gente for vendo aqui nas questões, eu vou levar e aplicar no programa para que você consiga visualizar o funcionamento do que diz a questão na própria prática, tá? Então bora lá para a primeira questão. Mas antes disso, não esquece como é que funciona a dinâmica aqui do vídeo. Você vai pausar, fazer a leitura, marcar o teu gabarito e depois você retorna para fazer as suas anotações. Então bora aqui para a primeira questão. Baseado na imagem a seguir, no Microsoft Excel, o resultado da fórmula igual média do intervalo de B2 até D2 mais a soma do intervalo de B4 até D4 digitada na célula D1 irá retornar qual o valor. Pessoal, isso aqui é muito importante que você consiga visualizar a questão do intervalo que a questão está pedindo, tá? Primeiramente, óbvio, você vai ter que conseguir identificar a questão da própria função, tá? O que é que a função faz? E aqui nós temos a função média, tá? O primeiro cálculo. E a função média, ela vai te retornar a média dos valores que foram anteriormente somados. Então, dentro desse intervalo aqui, de B2 até D2, quais são os números compreendidos aqui? B2, ou seja, eu estou aqui, e vou até D2, até aqui. Então, é todo esse intervalo aqui de células, tá? Veja o que é que acontece aqui, muita atenção. Eu vou somar o 35 mais o 5 e a célula seguinte, que é D2, ela está vazia. Ela não contém nenhum valor, tá? Estar vazia é diferente de ter o valor zero. E eu vou mostrar por que você tem que ter atenção quanto a isso. Nesse caso, você vai fazer o seguinte, vai somar 35 mais 5, onde você vai ter 40, e vai dividir por 2, tá? E o seu resultado aqui vai ser 20. Aí você vai dizer assim, poxa, Hermeson, a célula D2 está nesse intervalo. Por que que não é dividido por 3? Porque ela está vazia, certo? Então ela não entra agora no cálculo da divisão. Se você tivesse um número 0 aqui, aí beleza, você fez a soma, 35 mais 5 mais 0, você ia obter o valor 40 e iria dividir por 3. Nesse caso, você tem dois valores diferentes, tá? Mas como não tem valor aqui, a célula está apenas vazia, ela não entra para o cálculo da própria divisão, porque ela não ofereceu o valor. Então aqui, para a primeira função, nós temos o valor 20. E agora você vai encontrar a soma de B4, ou seja, aqui, até D4. Então é esse intervalo aqui. Logo, 15 mais 10 igual a 25, tá? 15 mais 10 igual a 25. E veja que agora você tem que somar aqui, ó, o resultado encontrado nas duas funções. Então, 20 mais 25 igual a 45. Gabarito, letra C. Poxa, Hermes, tu explicou aí, não estou acreditando, não entrou na minha cabeça. Vamos levar aqui para o Excel e você vai entender como que funciona. Veja, eu tenho aqui a célula F8, vou digitar o número 10. Eu tenho agora a célula G8 e também vou digitar o número 10. E aqui eu vou colocar, ó, em J8 igual média e vou colocar o intervalo de F8 até H8. Pronto. Veja que o intervalo foi marcado aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Então, eu tenho duas células que possuem número e uma que está vazia. E estou digitando a função média. Quando eu
apertar aqui o Enter, qual vai ser o resultado? Ele vai somar 10 mais 10, 20 e dividir por 2. Ele vai dividir por 2 porque essa célula está vazia. Poxa, Hermes, não acredito. Então veja com seus próprios olhos. 10 mais 10, 20, dividido por 2, 10. Poxa, Hermes, e por que não é por 3? Justamente porque a célula está vazia. Então faça o seguinte agora, coloque o número 0 em H8. Veja que o intervalo continua sendo o mesmo, tá? E agora eu vou colocar o número 0 aqui. E a célula vai deixar de estar vazia e vai entrar agora na soma. Então, 0 aqui. Veja que vai mudar o resultado agora da média. Porque desse modo o 0 entrou na soma, tá? Ele fez o seguinte, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 0 continua sendo 20. Mas tem um valor agora. Então, a divisão agora é por 3. E não mais por 2, tá? Então, fica atento quanto a isso aí. Segunda questão, mais uma vez a função média, tá? E vamos ver aí se você conseguiu chegar a esse gabarito. Então, a média de B1 até D1 é esse intervalo aqui, de B1 até D1. Então, você vai somar esses valores, você vai encontrar pela soma o valor 45 e veja que agora você tem 3 células com 3 valores que foram somados. Então 45 dividido por 3, esse primeiro resultado é 15. Mas agora a média de B3 até D3. E quando você soma esses valores, você vai encontrar o total de 48 e vai dividir por 3, encontrando agora o resultado aqui, 16. E agora você soma 15 mais 16, encontrando aqui o valor 31, gabarito, letra B. Terceira questão. No Microsoft Excel, qual das opções descreve corretamente a função se? Letra A. Soma os valores em um intervalo que atenda a um critério especificado. Gabarito, letra A, de cara. Poxa, Hermes, o que é que isso aí quer dizer? Me mostra aí na prática. Vou abrir aqui a planilha e vou digitar a função igual, soma, se. Vou determinar um intervalo, tá? Eu vou colocar aqui o intervalo de D2 até D6. Veja que o intervalo de busca foi selecionado aqui. E vou colocar agora o critério para ser analisado. Aspas, opa, dois pontos, ponto e vírgula, aspas, maior que 4, aspas, parêntese. Pronto, beleza. O que é que vai acontecer aqui, ó? Some-se do intervalo de D2 até D6 os valores que forem maior que 4. Quando eu clicar aqui no Enter, quando eu apertar no Enter, o resultado vai ser a soma dos valores maiores que 4. E dentro desse intervalo, quantos valores são maiores do que 4? São esses dois aqui, o 5 e o 6. Então nós vamos chegar ao resultado o quê? 11. Tá? Então é assim que funciona a função soma-se. Você põe o intervalo e coloca ali o critério. Ele vai fazer a soma baseada no critério que você escolheu. Tá? Quarta questão. Tendo como base a imagem abaixo, no Microsoft Excel, a ferramenta destacada pelo círculo tem a funcionalidade de, bora lá, abrir aqui o programa, abrir, vou selecionar essa célula, aqui em cima eu tenho o botão, vou clicar e vou escolher para mudar aqui a orientação da direção desse texto. Então, vou agora nas alternativas, quebra de texto não, ortografia e gramática não, letra C, organizar o conteúdo em ordem alfanumérica também não, e letra D, gabarito aqui da questão, girar o texto na diagonal ou na vertical. Você percebe que você consegue ali alterar a orientação do texto, tá? Gabarito, letra D. Quinta questão. Baseado na imagem a seguir, o resultado da fórmula soma
A1 e D1 dividido por 3, digitada na célula E1, irá retornar o valor. Pessoal, questão boa, bacana, que vai exigir de você, além do conhecimento, a atenção, tá? Veja que aqui no enunciado, na função, veio o ponto e vírgula, e não os dois pontos, tá? Nos dois pontos, você tem um intervalo. E no ponto e vírgula, isso aqui significa um i, tá? Um e. Ou seja, é essa célula e essa célula. E não dessa célula até essa célula, tá? Esse intervalo aqui corresponde a um até. Mas se o enunciado tivesse vindo com os dois pontos lá, então nós estamos trabalhando aqui especificamente com duas células. Então é a soma de A1 e D1. Em A1 eu tenho quanto? 18. Tenho 18. Mais 22. Opa, mas 22 não. Mas D1 aqui 12. D1, 12. Tá? E veja bem, aqui tem um parêntese e o dividido por 3 está fora dele. Aqui entra a questão da matemática em si, tá? Você vai responder primeiro o que está dentro do parêntese. Então nós vamos resolver primeiro essa soma, que aqui 18 mais 12 vai dar o quê? 30. E agora sim a divisão, dividido por 3, 10. Então o gabarito dessa questão, letra A, tá? Cuidado com essa questão do ponto e vírgula, indicando as células específicas, e os dois pontos que indicam o intervalo. Por que eu frisei isso? Para que você não caísse na pegadinha de fazer a soma de A1 até D1. Tá? Para que você não caísse nesse erro aqui, ó, fazendo a soma de todo esse intervalo. Quando, na verdade, são apenas as células A1 e D1. Tá? Então fica de olho nessa construção ali na função, para que você não passe batido e perca uma questão só por conta da própria atenção em si, né? Sexta questão. De acordo com os operadores básicos presentes no Microsoft Excel, pode-se afirmar que ao pressionar a tecla Enter na célula C2, o resultado obtido será. Galera, aqui ó, nós temos um sinal de exponenciação, então nós vamos pegar o valor que está em A2, que é 3, e elevar à terceira potência. Tá? É isso aqui que a questão está fazendo. É essa construção matemática que nós temos aqui na célula C2. E aqui agora você tem que fazer o seguinte. Você vai fazer essa multiplicação de valores. Tá? Então, é o 3 multiplicado aqui 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, o gabarito aqui da questão, letra D. Sétima questão. O Microsoft Excel oferece o recurso de referência absoluta que fixa a referência, tornando-a imutável. Qual símbolo é utilizado nas fórmulas para habilitar o recurso de referência absoluta? Gabarito aqui, letra B, tá? O símbolo do cifrão. Isso aqui você consegue fixar o valor que vai estar ali em uma coluna ou em uma linha. E caso você faça uma alteração, um deslocamento de copiar aquela determinada função que já está em uma célula para uma outra, a coluna ou linha que foi fixada, ela vai ser sempre mantida, tá? Não vai ter a alteração dessa linha ou coluna. Oitava questão. Você tem uma tabela no Excel com os seguintes dados. Vou mostrar aqui na prática para você entender o que é que a questão estava dizendo. Então você tem aqui ó, na coluna A o produto, na coluna B a quantidade vendida e na coluna C o preço por unidade. E agora aqui na célula D2 eu preciso fazer o cálculo dessas vendas. Então eu vou digitar aqui igual B2, que é a quantidade ali do produto que foi vendido, vezes C2, que é o preço unitário. Então veja, B2 vezes C2, Enter.
o valor ali das vendas para as meias foi de R$30. Agora imagina só que aqui no produto eu tenho o sapato. E aqui embaixo eu tenho, deixa eu ver qual produto, eu tenho o cinto. Então veja, agora eu preciso calcular, aqui ó, eu fiz mais uma venda de 20 sapatos, eu fiz uma venda de 15 cintos e o preço por sapato aqui foi de R$20 e o preço por cinto foi de 15. Então veja, para que eu não precise agora fazer esse cálculo aqui um por um, eu seleciono essa célula, venho aqui ó, no quadrinho aqui embaixo, no cantinho da célula, clico, seguro e arrasto e isso vai ser preenchido automaticamente. Veja, foi feito aqui ó, o cálculo de 20 sapatos vendidos vezes o seu preço unitário, então R$400. Da mesma forma aqui para o cinto, tá? Então é isso que a questão exigia de você. Questão 9. A informação nome indica na utilização da planilha que... Galera, pega essa informação aqui, pausa aí o vídeo, faz a tua anotação ou tira o teu print. E aqui você vai ter a questão dos erros mais comuns quando você está ali manipulando a planilha e o que possa acontecer, tá? Então você vê que esse erro de nome indica um erro de sintaxe, ou seja, um erro no nome da função. E a gente encontra isso na alternativa. Há um erro na digitação no nome da fórmula aplicada na célula, ou seja, letra C. Poxa, Hermes, cadê? Como é que isso aí funciona? Aqui, ó. Veja, eu vou digitar igual média de B2 até D2 e ele vai me apresentar o resultado aqui da média. Show. Agora imagina que eu tivesse digitado aqui, ó, ao invés de média, eu tivesse digitado mídia, tá? Um erro aqui de digitação e tal, mídia. Veja a informação aqui indicando um erro de sintaxe, tá? 10ª questão, mais uma que você precisa ter atenção, tá? Pois tem que realizar a soma do valor que está em A3 e o valor que está em C3 e em seguida dividir pelo valor de B3. Vamos lá, quem está em A3? 10. E em C3? 4. Então a construção é essa. Em B3, 2. 10 aqui mais 4, 14. 14 dividido por 2, 7, gabarito, letra E. Então muita atenção para não perder esse tipo de questão, tá? Onde você tem aqui a questão de células que estão de forma definida pelo ponto e vírgula, tá? Caracterizando o I, diferente dos dois pontos que significa o até, o intervalo. Pessoal, nós encerramos aqui mais uma bateria de questões. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí na sua preparação. Se ajudou de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando e na descrição do vídeo você vai encontrar a apostila com 800 questões comentadas de informática para melhorar aí os teus resultados na área da informática, porque você vai encontrar as principais bancas de concurso abordando os principais temas, para cada vez mais fortalecer aí a tua caminhada nessa preparação. Valeu, forte abraço e até a próxima.